No estudo de hoje, nós vamos ver o capítulo 16, que é vocação, do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Tudo aquilo que nós experimentamos em outras encarnações, todo o aprendizado que nós assimilamos e praticamos, nós vamos criando então um reflexo daquilo. A depender daquilo que nós mais conseguimos aprender no campo da memória, no campo do raciocínio, da inteligência, então juntando todos esses fatores, nós sempre vamos ter habilidades para alguma coisa, uma aptidão para uma coisa ou para outra. Como todos nós somos espíritos que estamos ainda evoluindo, nós não somos acabados, não somos completos, é difícil você encontrar reunido numa pessoa só todos os talentos desenvolvidos. E é isso que faz da necessidade de nós estarmos juntos, de nós estarmos unidos, porque sempre haverá um que tem alguma coisa que nós não temos. Então no outro nós vamos nos completando. Aquela frase que a gente tem ouvido sempre: ninguém é tão pobre que não tenha algo a oferecer, se a gente considerar a nossa riqueza como as virtudes que nós já conseguimos acumular em outras encarnações. E ninguém é tão rico que não tenha algo a aprender com o outro, a assimilar do outro. Nós temos aprendido com esse livro que nós nos alimentamos do pensamento do outro, e o outro se alimenta do nosso pensamento. É assim que nós vamos, através dessas trocas, produzindo um conhecimento cada vez mais renovado, que vai se superando e nos vai levando para patamares superiores. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Então ele está dizendo que quando nós encarnamos, naquele tempo onde nós nos encarnamos, nós já vamos pegar as técnicas. O que é técnica? Maneira de fazer. Técnica, tecnologia, transformação da natureza, os recursos da natureza que foram transformados em objeto, transformados em materiais para o homem utilizar. Nós estamos sempre em busca do conforto material, e do conforto espiritual. Quando a gente vai para o mundo espiritual, nós ficamos um intervalo de tempo lá, não ficamos? Vamos imaginar um ciclo de 140 anos. Quem viveu 70 anos aqui, fica mais 70 anos lá no mundo espiritual e retorna. Em geral, as encarnações ela tem ciclo. Eu estou colocando que é de 140. Quem sabe disso daí? No mundo espiritual. E não é porque também é um ciclo de 140 que não pode reencarnar antes. Tem espíritos que são reencarnados quase que imediatamente depois da desencarnação. Mas vamos dizer que é um ciclo completo, seria mais ou menos 140 anos. Então se eu viver 70 anos aqui na Terra, mais 70 lá, guardando uma próxima encarnação, 70 anos no mundo espiritual, como é que eu pego o mundo aqui? No que diz respeito à tecnologia, porque a moralidade a gente sabe que está caminhando muito lenta, mas e a tecnologia? Eu lembro que nós tínhamos uma televisão preto e branco em casa, e era daqueles botões de rodar, e meu pai sempre colocava num canal e ficava lá congelado naquele canal, que nós não podíamos trocar, com risco de apanhar, porque senão quebrava o botão da televisão. É o que nós tínhamos lá. E o colorido era uma plaquinha que se encaixava na frente, pintada. Gente, não passou 20 anos disso daí, 25, 30, que seja. Olha onde nós estamos. Com tecnologia nós estamos falando. Então você imagine a tecnologia também no ambiente de trabalho. Você lembra que a gente fazia datilografia?
Eu fiz datilografia, curso de datilografia, tenho diploma de datilografia. Então, esse exemplo, ela trabalhou no banco, ela sabe, ela tem o raciocínio do banco, mas se ela voltar hoje para o banco, ela vai conseguir? Sem passar por um curso de especialização, ela vai conseguir manobrar essa técnica? Agora, imagine um espírito, vamos pegar isso então, que trabalhou no banco e foi muito competente. Ele tem o raciocínio, a mente, capacidade de fazer os cálculos, de fazer os planejamentos dentro do banco, mas ele fica 70 anos no mundo espiritual. Quando ele voltar, ele vai pegar o mesmo ambiente? Não vai. Então, para ele, vai ser uma novidade. É isso que ele está falando. É sempre uma novidade. A gente está sempre recomeçando no que diz respeito às técnicas, mas aquilo que nós já adquirimos, né? A capacidade de raciocinar rápido, de organização, isso vai ficando conosco. Basta então a gente aprender a dominar as técnicas novas, que a gente, usando esse instrumento que é novo, que veio para a Terra, nós colocamos aquilo que nós já temos na nossa bagagem. Então, todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Então, nós reencarnamos, voltamos à Terra, para dar continuidade nessa existência àquilo que nós iniciamos na outra existência. Às vezes, essa continuidade é para aperfeiçoamento. Então, eu venho no campo da arte, eu venho no campo da ciência, no campo do trabalho doméstico ou da lavoura, para aprimorar aquilo que eu já iniciei. E algumas vezes é para reparar, porque numa encarnação foi me dado um crédito de confiança, um depósito de confiança, foi me emprestado energia e suportes, né, que são outras pessoas que reencarnaram próximo para poder facilitar o meu trabalho, e por algum motivo eu desprezei, não fiz o que eu tinha que fazer, ou fiz mal feito, fiz errado. Aí então eu venho para reparar aquilo que eu iniciei. A encarnação, ela é da natureza, ela é sempre para que o espírito possa progredir. Mas acontece que algumas vezes o espírito tem uma queda, então há uma descontinuidade naquela linha de evolução. Vamos imaginar que nós estamos assim, numa plataforma, uma linha reta. Se eu tivesse acertado, eu continuava naquela linha reta, mas em algumas encarnações a gente tem uma queda. As outras encarnações, ao invés de ser para progredir, para ir para frente, é para retornar à plataforma onde eu estava, para depois a gente continuar evoluindo. Por isso que fala na doutrina espírita que não existe retrocesso, mas existe estacionamento. A gente pode estacionar no ponto que nós partimos. No que diz respeito às aquisições de valores, de virtudes, de habilidades, de competência, nós não perdemos, ela fica registrada. Mas no que diz respeito à economia espiritual, isso a gente não vai cansar de falar, que é para a gente ficar atento. Nós poderemos voltar para o mundo espiritual mais endividado. Por isso que o espírito consciente, aquele que já despertou para as responsabilidades, ele vem para a encarnação com muita preocupação. Não é uma aventura assim, eu vou lá, vamos ver se vai dar certo. Ele se prepara muito, o que tem responsabilidade já, né? O que está desperto, o que está consciente. E ele vem com uma certa insegurança, porque ele sabe que a chance de voltar para o mundo espiritual mais devedor, ela é real, é possível. Agora, se o espírito já tem uma certa evolução, aí ele vem com mais facilidade. Tem chance de queda, mas a chance de cair vai ficando cada vez mais difícil. Por quê?
Porque ele se conhece intimamente, ele sabe que as coisas da terra já não causam nele mais ilusão, mais fantasia. Ele não se perde por seduções, por tentações que é comum a média para baixo da terra se perder. O interessante nesse capítulo, que Emmanuel intitula Vocação, é que ele dá alguns exemplos de algumas pessoas que, sendo mal sucedidas, como é que as próximas encarnações serão, ou então como que as próximas encarnações foram para alguns que, tendo se encarnado para realizar um trabalho em um determinado campo, uma determinada profissão, tenha falhado e tenha usado essa prerrogativa para prejudicar o outro, ou para se beneficiar ou para se vingar. Olha o equilíbrio que nós temos que ter. Eu vou falar de novo. Ele mostra aqui, não fala o nome, mas fala os cargos, as funções. Como é que vem aquela pessoa que, tendo vindo encarnado com um título de trabalho, com uma ficha de trabalho, e ao invés de realizar o trabalho de se promover e promover as pessoas que estão ao redor, usou para se beneficiar ou para prejudicar os outros. Por ócio. O que é o ócio? Preguiça ou por vingança? É para a gente pensar um pouquinho sobre aquela lei de Talião, que está no Antigo Testamento. A lei de Talião, você sabe o que é Talião? Já ouviram falar a lei de Talião? Talião é tal e tal qual faz, tal qual recebe. Quando Jesus veio, ele veio ensinar o amor. Ele veio dizer que se alguém comete um mal para a gente, nós temos que usar do amor. Só o amor pode limpar a terra e pode romper na terra esse ciclo de encarnações em que numa encarnação prejudica o A, prejudica o B, e na outra o B prejudica o A. O A prejudica o B, e o B prejudica o A, e vai arrastando séculos e milênios. A proposta de Jesus, a solução que Jesus dá para o problema é é o amor. Entendendo o amor nessa circunstância como quando alguém te faz alguma coisa errada, te comete um mal, você não deve responder com violência, né? Não deve responder com violência. Daí você querer muito bem, ser benevolente, ter um sentimento gostoso quando vê a pessoa, é trabalho para a evolução. Tem que ser, mas não vai ser de uma vez só. Mas para agora, qual é a tarefa que todo mundo poderia cumprir e deveria cumprir? Quando alguém fez alguma coisa de mal para a gente, não responder com a violência. O que seria a violência? Ah, fez isso para mim, para minha família, você vai ver o que eu vou fazer. Agora eu estou com a oportunidade, agora é a minha vez. Se fizer assim, perdeu a encarnação. E pode fazer assim? Pode, porque Deus deixa que uma pessoa com uma arma na mão aperte o gatilho? Não permite. É o livre-arbítrio. Mas nós estamos falando aqui para espíritos conscientes, aqueles que já entenderam que estão na Terra em busca de aperfeiçoar as suas vocações. A vocação é aquilo que eu tenho de melhor, eu vou usar ela para usar esse instrumento, né, como carro-chefe da minha evolução, para eu colaborar, e o outro, com a vocação dele, colabora com o que ele tem de melhor, e junto nós formamos uma sociedade, um vai ajudando o outro, até que eu consiga, depois de muitas encarnações, reunir em mim tudo aquilo que eu preciso, construir dentro de mim uma casa decorada com todos os elementos, né, que são necessários para eu viver, de modo que mesmo quando eu esteja sozinho, ainda assim eu esteja se sentindo bem abrigado, bem confortado, bem protegido.
E nessa condição o Espírito ele é doador, ele doa-se. E doando ele recebe de Deus, naquele ciclo incessante de liberar energias e receber a energia divina, a energia de Deus. A lei de Talião é a lei de que, tal como você fez, você vai receber. Qual era o problema que Jesus veio corrigir? Que as pessoas achavam, elas se davam o direito, que se alguém fizesse alguma coisa de mal, a sociedade podia ir lá e fazer igual para ela. Então um bandido ia e matava alguém, a sociedade pegava ele na praça pública e linchava e matava ele. Quer dizer, do ponto de vista espiritual, se eu matar, eu criei um registro negativo da mesma maneira que aquele que matou o outro. Não tem mais fim o negócio. Se alguém fosse e roubasse o dinheiro de alguém, tinha que ir lá e tirar todo o dinheiro dele. Corta a mão, amarra uma bola de chumbo, joga no mar. Isso daí foi corrigido por Jesus. Agora, o que tem na natureza de verdade, de verdadeiro, e é ensinado na doutrina espírita, e que é inflexível, é a lei de causa e efeito, a lei do eterno retorno. Isso existe mesmo. Só que nós vamos perceber aqui que é o seguinte: a lei de Talião, como ela era aplicada assim. Uma pessoa que às vezes tinha erros também, ela se colocava na posição de um julgador justo, puro, a massacrar alguém que cometeu um erro. E ao cometer esse julgamento e essa condenação, sujava suas mãos de sangue também. Já na lei divina, que é a lei da natureza, quase sempre a pessoa que cometeu o erro, ela mesma é consultada. Ela é consultada na sua consciência e algumas vezes, a maioria das vezes, pelo menos agora nesse ciclo da Terra, ela vem voluntariamente ressarcir. Quando ela não está em condição, que ela ainda é inconsciente de tudo isso, alguém responde por ela. Um espírito do grupo familiar que está na dianteira, que está mais avançado, ele assume o compromisso, fala: vamos encarná-lo, mesmo que ele não se arrependa, não queira, e eu fico responsável por isso. Mas sempre é dentro de um planejamento onde a consciência é consultada e ela vem porque ela sabe que é necessário, que é útil. Somente tendo o coração puro e tendo a consciência tranquila é que o indivíduo poderá desfrutar do reino dos céus, quer dizer, poderá desfrutar de uma dimensão espiritual, de uma vibração superior que lhe confira tudo aquilo que ele precisa, que é o que a gente quer mesmo, porque todas as outras coisas aqui na Terra são pretextos. É como se fosse um teatro, e nós somos atores atuando, mas o que nós queremos mesmo é desenvolver dentro do nosso espírito habilidades, virtudes que nos confira essa ligação constante com tudo que é bom, com tudo que é divino e maravilhoso, tudo que é belo e que é harmônico. Então veja os exemplos. É por isso que a pessoa, quando ela aprendeu isso mesmo, e ela introjetou, não é só aprendeu com o raciocínio, com o intelecto, ela introjetou. Quando ela é prejudicada, ela não se perturba, ela não fica com sede de ver aquele que fez o mal, sofreu o mal. Ela se apiada da pessoa, porque ela entendeu como que é a lei. Ela sabe que a pessoa que acabou de cometer o mal, ela produziu para si um estilo de vida e próximas encarnações muito complicado, que vai precisar por parte de todos muita ajuda, muito auxílio. Então vamos para os exemplos. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o divino mestre
para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Então ele diz assim: todo espírito, vamos usar a linguagem do André Luiz, saudade já do livro do André Luiz. Todas as profissões, todos os trabalhos aqui na Terra são títulos, são fichas que cada espírito recebe ao encarnar para desempenhar um papel, desenvolver os potenciais da sua alma. E no final da encarnação entrega essa ficha. Sim? Todo mundo está acompanhando? Entrega essa ficha de trabalho. Quer dizer que eu não sou professor. Eu não sou médico, eu não sou operário, eu não sou dona de casa. O que eu sou? Um espírito. Um espírito que está desenvolvendo o seu potencial, que está desenvolvendo a inteligência, a sabedoria, a capacidade de volitação, quer dizer, de estar livre da matéria e caminhar para lá e para cá rapidamente, de se articular, de achar solução para os problemas, de ser um auxiliar de Deus na construção em plano menor, construindo um corpo saudável, construindo um lar para trazer outras almas e ajudá-las no progresso. Em plano maior, construindo projetos dentro de uma cidade, projeto que leve a juventude a caminhar, projeto que leve as crianças a aprender uma profissão. Em plano maior, os cristos a produzir planetas, construir planetas como moradia para as almas vir e construir a sua evolução. Ele está dizendo que na parábola dos talentos, Jesus estava falando da responsabilidade que cada um recebeu ao encarnar para desempenhar uma tarefa como empréstimo de Deus. Deus emprestou aquela possibilidade para que nós pudéssemos fazer o melhor que nós pudermos, desenvolver os nossos potenciais e entregar para o verdadeiro dono. Vamos ver essa parábola? Parábola dos talentos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 14 até 30. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a um outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar conta com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos, aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco que foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei
e que ajunto onde não espalhei. Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então vamos pensar um pouquinho nessa parábola. O que Jesus estava falando? Estava falando do Espírito no seu trabalho, no seu trabalho de encarnação. Ele está dizendo o seguinte, que os Espíritos que através das encarnações aproveitaram bem, se esforçaram bem nas outras encarnações, eles desenvolvem a compreensão de mundo. E não é um prêmio para a pessoa compreender direito o mundo, as coisas que acontecem no mundo. Tem pessoas que estão no meio de um conflito, no meio de uma crise, mas como ele compreende melhor o mundo, ele fica tranquilo. Ele fala, isso aí vai se resolver. Eu vou ver qual é a minha melhor forma de colaborar. Às vezes é ficando em silêncio, e às vezes é falando com firmeza, às vezes é captando recurso em quem pode oferecer esse recurso e vai resolver esse problema. Mas a pessoa que não desenvolveu compreensão, ela está vivendo no mesmo mundo, com os mesmos recursos financeiros, com os mesmos objetos, com tudo, mas ela está desesperada, está sempre desesperada, está sempre aflito. E digo mais, está aflito até quando as coisas não estão em crise, quando está boa. Porque quando as coisas estão boas, fica procurando alguma coisa para, não é assim o ser humano? Está tudo bem na família, está tudo bem nas finanças, está tudo, fica procurando, fica indo para lá e para cá, até achar a conclusão. Então, o que ele está falando aqui? Aquele que recebeu 5 talentos é aquele que já tinha mais compreensão, que já tinha mais habilidade, mais competência. E por que ele tinha, gente, mais habilidade, mais competência, mais sabedoria? Por que ele tinha? São 3 gradações aqui, não são? Um recebeu 5, outro recebeu 3 e outro recebeu 1. Não são todos filhos de Deus? Por que Deus daria 5 para um, 3 para um e 1 para outro? Foi Deus que deu 5 para um? E deu 3 para um ou 1 para um? Não. Deus dá a mesma condição para todos. Mas aqui Jesus está falando do trabalho das encarnações. O que recebeu 5, na verdade ele trabalhou, ele se esforçou, ele desenvolveu em si esse potencial, mais do que os outros. Às vezes é porque é um espírito mais antigo na Terra. Quem é mais antigo tem mais chance de aprender, de experimentar, mas sempre o espírito mais antigo é mais avançado do que o outro? Nem sempre. Então, na primeira situação, o primeiro ele já trazia das outras encarnações reunia uma série de condições favoráveis. E porque ele tinha uma série de condições favoráveis, a espiritualidade vai planejar uma encarnação onde ele possa ter mais responsabilidade, não é verdade? Para quem que se entrega mais responsabilidade? Para quem se confia mais, para quem, pelo menos, a pessoa até pode falhar, mas pelo menos olhando, estudando, analisando, vê que ela reúne as melhores condições do que os outros, naquele agrupamento, naquele tempo. Se aquela pessoa pega aquela responsabilidade, sempre pega aquela responsabilidade certinho e faz certinho, mesmo tendo reunindo todos esses talentos? Não, mas se ela pega com afinco, ela se esforça para executar aquele trabalho bem feito, e ela sabe que não é dela, sabe que é de Deus. Ela ajuda todos que estão
ao seu redor. Inclusive, ela ajuda as pessoas a se desembaraçar dos problemas dela. Ajuda, porque cada um tem que se resolver. Mas ajudando, o que essa pessoa está fazendo com os seus talentos? Ela está melhorando ainda mais. Quando entrevistaram o Oscar, o nosso cestinha lá. Oscar, você é um homem brilhante, Deus te deu um dom. Ou de fato deu mesmo. Eu nasci, eu já bati a bola, já gostava da bola, enquanto outros não gostam. Só que eu quero falar uma coisa para vocês. Enquanto os meus amigos brincavam, eu arremessava em cada dia 1000 vezes na cesta. Por isso que eu cheguei onde eu cheguei. 1000 vezes. Ele já tinha o talento, mas ele multiplicou na medida que ele treinou e ele exercitou. Nesses cargos que ele falou aqui em cima: administrador, juiz, professor, médico, artista, marinheiro, operário, lavrador, todos que encarnaram e foi para isso já tem essa vocação, quer dizer, reuniu uma série de coisas que desenvolveu na outra habilidade. Mas o que vai fazer a pessoa aperfeiçoar, melhorar e ganhar outras é o envolvimento, a dedicação, é o estudo, é o aprimoramento, é a análise do que está fazendo para fazer no outro dia melhor, para corrigir os erros. E na parábola, o que recebeu 5, ele fez isso. Ele recebeu e foi para a lavoura, foi para o campo de trabalho, foi multiplicar aquilo, né? O que recebeu 3 também. E o que recebeu 1? Enterrou. Quer dizer, aquele espírito vem para a terra, não tem nenhuma compreensão de espiritualidade. Ficou no mundo espiritual, já não entendia nada que estava acontecendo ali. Ficou inconsciente. Muitas vezes, ele nem sabia que estava desencarnado, demorou para saber que estava desencarnado. Os bons espíritos vinham e não podia falar tudo para ele, porque não tinha bagagem mental para acompanhar a instrução. Então ia ensinando, ia explicando na medida que podia. O que nós vamos fazer? Vamos encarná-lo, para ele desenvolver um pouquinho mais de ideia. Aqui de novo nós podemos usar o que nós aprendemos no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele diz que os primeiros homens, aqueles que estavam despertando a razão ainda, eles não tinham muitas ideias, não tinha muita vivência acordado. O animal ele não está totalmente acordado, ele está inconsciente. Quando o homem vai tendo as primeiras experiências com a razão, aí ele está despertando, mas ele não tem muita bagagem, muita informação. Vocês já conversaram com alguém? Você está falando alguma coisa e ela fica assim, com uma cara assim, olhando? Nunca aconteceu com vocês? Querendo dizer assim: o que será que está falando? Não entendi. Não é? Então você imagina os primeiros homens, quando chegavam no mundo espiritual e eles encontravam os benfeitores lá, eles viam aqueles corpos harmônicos, bonitos, luminosos. O que eles achavam que era aquilo lá? Extraterrestres, Eles não queriam ficar lá, eles sabiam o que falar, o que fazer. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa muito rude e levar para assistir uma ópera. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai entender aquilo lá? Ela vai sair dali e vai falar: meu Deus, o que é aquilo lá? Que o povo está tudo louco. Sempre é assim, Quando a gente não entende, é o povo que está tudo louco, E eles queriam o que, esses primeiros homens? Reencarnar logo, porque reencarnando eles sabiam o que fazer. Ele ia brigar com outro homem para disputar espaço. Isso eu sei, está dentro do campo, do meu ambiente. Ele ia atrás da reprodução, atrás da alimentação, se abrigar do frio. É o que ele sabia, era o talento dele, a vocação dele para aquele momento. Mas nós, quando nos encarnamos e temos alguns talentos para fazer algumas coisas e não fazemos, e ficamos procurando 1001 artifício, 1001 desculpa para não fazer, nós estamos enterrando o nosso talento. Haja visto o que está acontecendo com a Previdência. Estão investigando há algum tempo, não é esse governo não, investigando as petições de afastamento de benefício
por problemas físicos. Outro dia de novo estava aparecendo no jornal, a pessoa lá ia, até jovens, moço, 30, 25 anos, eles iam com as pernas tudo enfaixadas, de cadeira de roda, alguém empurrando, para passar pela perícia. Na hora que eles saíram da perícia, eles saíram correndo. O que está acontecendo, gente? Está enterrando o talento. E pior que isso, que o André Luiz também nos deu exemplo de algumas pessoas que chegaram no mundo espiritual e foram avaliados como caluniadores. E essas pessoas ficaram indignadas com isso, dizendo: eu posso ser acusado de qualquer coisa, menos de caluniador. Porque a minha preocupação com isso era tão grande que não teve uma reunião em família, quando nós estávamos ao redor de uma mesa, que eu não corrigia meus filhos. Na hora que eles começavam a falar de alguém, eu falava: pode parar, cada um cuida da sua vida. Nunca deixei. Agora eu venho aqui para o mundo espiritual e vocês vêm falar que eu sou caluniador? Esse julgamento, obviamente, ele não estava tendo no mundo espiritual superior. Ele estava tendo uma camada onde os julgadores são daquele tipo, né? Violentos, agressivos, acham que pode, que são juízes da vida dos outros. Porque quanto mais ignorante espiritualmente, mais a gente acha que tem direito de julgar a vida do outro e punir e castigar. Quanto mais avançado nós somos, mais receosos nós somos, porque a gente tem muito claro, mesmo que a gente nunca tenha ouvido isso, quando a gente ouve, a responsabilidade é maior. Mas quando a gente evolui, mesmo que a gente nunca ouviu isso, desperta um senso dentro de nós, que na medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, nas camadas superiores do mundo espiritual, eles não julgam. Eles ajudam a pessoa como se fosse uma sessão psicológica aqui, né? Uma sessão com o terapeuta, que vai falando, vai ponderando, vai trazendo elementos para que a pessoa mesmo possa se enxergar. É como se ela estivesse na conversa com os benfeitores na frente de um espelho, para ela ver, se enxergar e ver as suas falhas, e ela mesma assumir as falhas para querer corrigir. Mas ali onde estava esse senhor, ele estava numa região muito baixa, e ali eles julgam com violência, com agressão. E passaram lá um aparelho nele para enxergar o registro do perispírito, e aí o rapaz viu o que tinha acontecido. Ele ficou recebendo um benefício do governo aqui 40 anos sem precisar. E o espírito perguntou para ele: quanto tempo que o senhor ficou recebendo o benefício lá? 40 anos. E quando o senhor começou a receber o benefício, o senhor tinha o problema que o senhor falou que tinha? Não tinha. Pois é, o senhor caluniou o próprio corpo, porque falou que o corpo não tinha condições e ele tinha. Enterrou o talento. E as pessoas no emprego, quando elas estão disputando, quem trabalha menos, elas estão enterrando o talento. Desde que não tenha o problema, aí fica na consciência da pessoa. Se elas não tiverem, aí fica na consciência de cada um. Ou no serviço, quando as pessoas ficam buscando um jeito de não fazer o serviço para o outro fazer, está enterrando o talento. E aí Jesus finaliza dizendo: aquele que foi dado, será dado ainda mais. Agora, aquele que tinha pouco e que enterrou o talento, quem tinha menos, aquele pouquinho que ele tinha, será retirado. Como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos entender isso daí? Nós vamos entender que aquele que tem essa vocação, o capítulo hoje é vocação, que tem essa vocação, que reúne uma série de capacidade, de habilidade adquirida em outras encarnações, e pega isso que tem e continua trabalhando, se desenvolve mais,
começa a enxergar melhor as coisas, começa a se desembaraçar, a desperdiçar menos energia, a ser mais livre, a precisar menos de coisas e a ser mais feliz. Sai da condição de atendido por Deus e passa a ser um colaborador de Deus. Mas a pessoa que enterrou o talento, o que vai acontecer com ela? Está preparando encarnações dolorosas. Quer dizer, aquilo que tinha sido dado, encarnou numa família que às vezes nem tem muita posse, mas tem instrução, que vale muito, tem conhecimento, e às vezes nem é o conhecimento da ciência aqui terrena, mas é o conhecimento da sabedoria de vida, e encarnou a pessoa lá. Imagine nós encarnados em Uchoa, que pertence ao estado de São Paulo, que tem, comparado com esse país enorme que é o Brasil, toda essa infraestrutura. Tiago, a gente que estuda que trabalha com ciência e biologia, a gente trabalha com as crianças, saneamento básico. Os 4 itens de saneamento básico é tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo e escoamento da água da chuva. É inacreditável, mas muito mais do que metade do nosso país, a cidade não tem isso. Não tem. Não tem. Aí a pessoa que encarnou numa cidade igual a nossa, pega um ônibus, está ali em Rio Preto, tem os centros de excelência médico. Eu estou falando isso para pegar um pouquinho o exemplo, senão fica muito teórico. A gente tem que colocar exemplo do nosso dia a dia. Está em São José do Rio Preto, sai de casa, tem os templos para estudar, né? Para receber informações espirituais. Não fazemos nada com isso, e fazemos ainda errado. Daqui a pouquinho ele vai falar os erros. O que nós estamos plantando para a encarnação? Você vai encarnar então num lugar, uma família em que as pessoas são estranhas entre si, ou que são adversários, e que não tem todos esses recursos, essa facilidade. Essa que é a lei. Cada espírito recebe no plano em que se encontra certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões que o Senhor, usando-as no jogo infeliz das nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Às vezes nos é dada uma ficha de trabalho para poder desenvolver o nosso potencial e ajudar os outros, e nós nos colocamos como próprio Deus. Queremos fazer igual o Judas. Você lembra da história do Judas que nós contamos na palestra de segunda-feira? O Judas, ele quis ir na frente de Jesus. Ao invés dele se iluminar com a luz de Jesus e ver qual eram os passos que Jesus ia dar para ele seguir, ele não tinha compreensão de Jesus sobre as coisas, o alcance de Jesus, e ele quis ir na frente para resolver o problema. O que ele conseguiu com isso? Suicídio, né? E a loucura. Ele vai falar aqui: suicídio e loucura. Então, vamos ler de novo. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias, se a maioria das circunstâncias é a maioria dos que encarnam, né? Maioria das circunstâncias, a maioria dos que se encarnam com esse propósito, e aqueles que se encarnam nesse propósito, na maioria das vezes, se apropria indebitamente da concessão do Senhor. Qual é a concessão do Senhor? Me deu condições de eu viver numa família, e essa família criar condições, ou a sociedade, de eu estudar, chegar numa faculdade, numa universidade e ocupar um cargo igual a esse. Quando eu ocupo, o que eu faço? Começo a pisar nas pessoas, começo a usar as facilidades que a autoridade do cargo tem para me vingar das pessoas. É isso, ou vocês estão entendendo diferente de mim? Pode falar, que às vezes a gente olha e vê outra coisa. Olha lá: usando-a no jogo infeliz
das nossas paixões desgovernadas, ou então usando os recursos daqueles departamentos para quê? Para passeios, para festas, não é? No alocado propósito de nos antepormos a Deus. Quer dizer, ao invés da gente fazer todo o bem que a gente pode para promover as pessoas e deixar que Deus cuida de pôr cada um no lugar, a gente vai querendo colocar cada um no seu lugar, como se a gente tivesse condições para isso. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o instituto da reencarnação funciona com valores exatos. E a pessoa às vezes vai a vida inteira provocando em alguns que estão ao redor indignação, né? Indignação, falando, não, essa pessoa não tem limite, vai a vida inteira, a encarnação inteira, até desgastar o corpo, quer dizer, até chegar perto da morte fazendo isso, usando de autoritarismo, desviando-se das funções que tem, prejudicando o outro, se favorecendo, a ponto dos pequeninos que estão em volta falar, meu Deus, estou desanimado da vida, essa vida parece que não tem jeito, está tudo errado. Você lembra que Jesus falou? Ai de quem escandalizar um desses pequeninos, porque é a mim que estará fazendo. Da mesma forma que quando estiver vestindo nu, dando de comer para quem tem fome, vestindo, visitando preso na cadeia, estará fazendo a mim, ai de quem escandalizar um desses pequeninos. Escandalizar o pequenininho é tirar a fé de alguém. Aquela pessoa está começando na fé dela, aí ela vê tanta coisa errada, que ela fala, eu não tenho mais fé. E aí ela começa a fazer coisa errada também. Quem tinha a responsabilidade de aumentar a fé, de motivar a fé, de fomentar a fé, fica com isso na economia espiritual. Vocês lembram lá do E a Vida Continua? Quando o advogado começou a sentir ciúmes da inteligência do outro advogado, matou ele dentro do escritório. Depois que cobiçou a noiva, e depois, quando tinha tudo ainda, cobiçou a riqueza da sogra, interditou a sogra. E aí os espíritos que estavam recentes no mundo espiritual falou para um dos instrutores lá, gente, esse homem não tem limite, é um vagão desgovernado. Ele falou, calma, esperemos. Não tem nada que um atestado de óbito não resolva na Terra. O que ele falou não é o que está aqui. Claro que o Emmanuel tem um linguajar mais polido, mas não é isso, com o doloroso constrangimento, daí a colheita nos reflexos amargos da nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, quer dizer, quando está próximo de voltar ao mundo espiritual. O que o Espírito lá falou, nada do que um atestado de óbito resolva, o Emmanuel se expressou dizendo, quando se nos desgasta o corpo terrestre, bem sutilmente, né? Para não criar ameaça. Com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o instituto de reencarnação funciona com valores exatos. Se a pessoa parece que ela está se dando bem, mas ela apenas está plantando uma semente cujo fruto ela mesma retornará para experimentar. E agora os exemplos, que fica muito fácil para encerrar, para compreender. Olha só. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade perseguindo inocentes não é um juiz. Qual é a atribuição do juiz? Qual é o talento que o juiz recolheu, formou em todas as encarnações? A capacidade de interpretar, a capacidade de ouvir os dois lados, de ponderar. Isso daí um espírito consegue com facilidade, essa capacidade de antever o futuro. Porque se eu quero que a pessoa tenha uma corrigenda, mas que ela continue, eu não quero esmagar ela, eu quero que ela continue a progredir e a não errar,
eu tenho que ter a capacidade de lançar o pensamento um pouquinho para frente, para o futuro. Não é isso que o juiz tem que ter? E firmeza. Firmeza para decidir e sustentar a sua decisão. Esse dia eu estava vendo uma promotora lá do Nordeste e ela prendeu o próprio filho. Quem faz isso? Ela foi entrevistada e aí eles estavam questionando ela. Ela falou: eu não admito que ninguém me desmoralize. E aí ela deu esse exemplo. Um dia eu era promotora de justiça e recebi na minha cidade uma denúncia. Tem um monte de jovem aí que mataram aula, estão lá no canto bebendo. Eu cheguei lá, eles eram tudo menor de idade e eles faltaram da aula para tomar o rum Montila com Coca-Cola. Os outros todos, eu liguei para os pais e sentenciei os pais, porque o pai responde. O meu eu mandei colocar na cela. Aí chegou lá o delegado e falou: mas não tem o cela especial, que ele é menor. Aí eu falei: pega uma folha de sulfite e escreve cela especial, põe aí na grade e põe ele aí dentro. Para ele aprender que ele é filho de promotor, e promotor é aquele que tem a responsabilidade de zelar pelas leis. Ninguém vai me desacreditar, nem ele. Foi bom, porque no outro dia ele saiu e depois ele se emendou na vida. E pelo menos as pessoas ao meu redor sabiam que se eu fizesse isso com o filho, imagine que eu não ia fazer com o outro, né? Agora, e quando o juiz ele criou o reflexo de crueldade? Também nós vimos em algumas lições do livro de André Luiz que algum juiz sabia que não era pessoa. Você lembra disso? Sabia que não era, mais para inocentar a outra, acusou mesmo sabendo que ele era inocente. O que vai acontecer com esse juiz? Olha lá. Costuma voltar ao mesmo tribunal. Costuma voltar ao mesmo tribunal, onde exercera as suas luzidas funções, com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs no outro tempo às vítimas indefesas. Você vê que responsabilidade que o espírita tem quando ele sabe de tudo isso. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espizinhou como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para o serviço do campo, vem de novo à gleba que explorou com vileza de sentimento na condição de pobre lidador, padecendo os sistemas de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à feição de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas a vícios e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e de mãe. Então, essas pessoas, elas voltam e elas mesmas às vezes é que participam dessas novas encarnações, nessas condições para treinar,
aquilo que deveria. Esses daqui que estão voltando para experimentar no próprio espírito aquilo que fez os outros experimentar, na parábola do talento não são aqueles que tinham um e foi tirado esse um? Até mesmo aquilo que parecia ter lhe foi tirado e dado para aqueles que tinham mais. A pessoa fala: meu Deus, mas aqui tem alguma coisa errada nessa parábola. Aquele que tem mais vai receber mais? Ele já tem mais. E aquele que tem menos vai ser tirado? É um sentido espiritual da coisa. Isso. E comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei que venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Por isso que na parábola é colocado que o Pai, ou o Senhor, vem pegar de volta, que é um empréstimo só, porque tudo emana de Deus e tudo retorna a Deus. Quer dizer, quando a gente recebe de Deus a força dele, os recursos, a oportunidade, e fazemos uma coisa melhor, ampliamos a luz volta para Deus maior ainda. E quando nós fazemos errado, sofremos, quantas vezes nós não falamos isso? Ah, que mal que eu fiz para Deus. Para Deus alguém faz algum mal? Não faz.